A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa querida EBD, Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos, mais uma vez, desfrutar das revelações do nosso Deus. Vamos agora fazer uma oração, pedindo a Deus que Ele nos ajude na aula de hoje. Oremos todos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te louvar, para te bendizer, reconhecer que Tu és o Criador dos céus e da terra e que tudo está sobre o Teu comando. Eu te peço agora, Pai, humildemente, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ajude nesta aula. Abra os nossos entendimentos, ponha Tuas palavras em nosso coração. Fica conosco, Senhor, e que Teu nome seja glorificado em tudo que iremos fazer. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, eu te peço e já te agradeço. Amém. Meus amados, estamos na terceira aula desse terceiro trimestre de 2020. Hoje, dia 19 de julho de 2020, estamos com a lição que tem o título O Despertamento Renova o Altar. Então vamos agora, dentro de todas essas lições, entender a importância de estarmos renovando o nosso altar na presença do Senhor nosso Deus. Já vamos ver o texto áudio da nossa lição de hoje. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Essa passagem está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Uma convocação do profeta Elias para que o povo chegasse até ele e ali fizesse já um reparo naquele altar que estava destruído. Vamos ver com mais detalhes na lição de hoje. Temos também a verdade prática, que vai dizer assim: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito Santo. Já quero convidar você mais uma vez, meu amado irmão, a pegar sua Bíblia, pegue também seu caderninho de anotações, seu lápis, sua caneta, e faça aí as anotações que você achar necessário. Eu sempre dou essa recomendação, porque a gente sabe que quando a gente anota, vai estar lá o registro para uma futura consulta, entendeu? Vai ficar mais fácil para a gente assimilar. Então faça isso. Pega aí sua Bíblia, seu caderno, ou até mesmo seu tablet, o seu celular, aquilo que você possa ir registrando da aula de hoje. Vamos agora fazer a leitura bíblica em classe, que hoje está em 2 textos, no livro de Esdras, no capítulo 3. O primeiro texto está do versículo 2 ao 5, e o segundo texto é do versículo 10 ao 13. Então abra aí sua Bíblia, no livro de Esdras, capítulo 3. Vamos ler agora esse primeiro texto separado pelo comentarista, que diz assim, versículo 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem conforme rito, cada coisa no seu dia. Depois disto, o holocausto contínuo, e das luas novas, e de todas as solenidades sagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor.
Esdras 3, do versículo 10 ao 13, diz assim: Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviram de muito longe. O texto que acabamos de ler, meus amados, fala, através de pequenos relatos aqui, porque foi feito o resumo dos textos, né? Mas fala das primeiras ações que os líderes, Esdras, Neemias, tomaram naquele momento de reconquista. Então, a gente vai ver que era uma situação muito difícil para os líderes, porque o povo estava desacreditado, né? A liderança também estava desacreditada, os demais membros ali que compunham a liderança. Existia uma incompreensão dos povos circunvizinhos, eles não estavam gostando daquela situação de Israel voltar para sua terra, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Eles estavam aceitando porque existia a determinação, né, a liberação do rei Ciro, como a gente viu na aula passada, homem usado por Deus para dar todo o apoio, de liberar o povo para voltar, de dar os recursos, mas isso estava trazendo uma incompreensão, uma insatisfação daqueles povos vizinhos. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, a gente vê que estamos na mesma situação. Momentos difíceis acontecem na vida da gente, circunstâncias acontecem na vida da gente, incompreensões, né? Mas Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. E assim como Neemias e Esdras tomaram como primeira iniciativa, a primeira iniciativa deles foi levantar o altar para que o contato com Deus voltasse, a lição vai nos dar exatamente essa mesma orientação. Diante de situações difíceis, diante de incompreensões, perseguições, lutas, o que devemos fazer é reconstruir o altar, retomar uma vida de oração e contato com Deus, voltar à adoração, voltar à busca diária. A gente viu no texto que eles faziam isso dia em dia, e faziam manhã e faziam tarde. Então, meus irmãos, fica a lição para nós, que em momentos como esse, é muito importante que a gente comece sendo a primeira iniciativa, levantando o altar de adoração ao nosso Deus. Na aula passada, nós estudamos que quem nos desperta é Deus, através do seu Espírito Santo. Não é iniciativa própria, não é algo que nasce em nós. Pelo contrário, vem do alto, vem lá de Deus, através do seu Espírito Santo. Então, todas as ações que fazemos é movida pelo próprio Deus. A primeira coisa que Deus faz nesse despertamento é nos colocar no caminho da palavra dele. Veja que Daniel, ao consultar a palavra de Deus, Daniel estava ali Deus estava trazendo a memória de Daniel
que o prazo dos 70 anos estava acabando e que o povo seria libertado. Então, como é importante a consulta da palavra de Deus. No texto de hoje nós vamos ver novamente que eles fizeram o altar de Deus conforme estava escrito nos mandamentos. Então, na hora que estamos nos despertando, o primeiro passo é o conhecimento da palavra de Deus. E na lição de hoje nós vamos ver que a segunda etapa, o segundo passo, vamos dizer assim, é a vida de oração. Quando Deus nos desperta, meus irmãos, lembrando que foi falado na aula passada, Ele nos desperta porque cada um de nós tem um papel a ser executado. E é importante que nessa preparação nós estejamos prontos no conhecimento da palavra e uma vida de oração. Esse termo, restaurar o altar constantemente, nos traz a ideia de estarmos atentos, de termos uma vida constante, diária de oração. Por isso que o texto vai dizer que isso deve ser feito constantemente. Ou seja, é aquilo que fazemos normalmente em nossas vidas, de estarmos ali orando, buscando a Deus todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, uma vida de constante oração, e isso vai nos trazer uma saúde espiritual. Então essa é a ideia. Restaurar o altar constantemente significa dizer que devemos estar atentos com a nossa vida de oração, com os nossos momentos que reservamos para conversarmos com Deus. Tudo em ruínas, os muros destruídos, o templo também destruído, o altar em ruínas. Então, a Bíblia já nos orienta aqui, tanto nas ações de Esdras e Neemias em reparar o altar, os muros. O profeta Elias também tomou a mesma decisão, porque eram situações semelhantes. Israel estava ali, tinha trocado Deus, estava ali numa confusão de se adorava a Deus ou não. Então o altar estava destruído, né? Então Elias tomou como primeira iniciativa, assim como Esdras e Neemias, restaurar o altar. E o que significa restaurar? Restaurar é um conjunto, a definição, né? É um conjunto de atividades que visam restabelecer os danos decorrentes do tempo. É como se você tem uma casa e você constrói, nessa casa tem uma coluna. Com o passar do tempo, aquela coluna ou uma parede, elas sofrem os danos, as erosões, aquilo que acontece, né? Os ventos, o sol, a chuva, vai trazendo danos naquela edificação. Então, a solução é restaurar aquela coluna, aquela parede afetada, né, pelos danos decorrentes do tempo. Fazendo isso, você também vai prevenir de algo pior lá na frente. Então, restauração, além de ser um restabelecimento, também é uma prevenção. Inclusive, no próprio conceito da palavra, vai explicar que é exatamente essas duas coisas. Um restabelecimento, como também uma prevenção. Então, quando a gente fala em restaurar, nós estamos falando de restabelecer e prevenir, né? Então, veja que a nossa vida com Deus, como a gente já falou em outras lições, é sempre bom a gente lembrar isso, né? É um relacionamento, né? Então, se Deus nos fez assim, seres relacionáveis, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então, se ele é um ser relacionável, então nós também vamos ser relacionável como ele é. A segunda palavra que eu quero dar a definição que consta na lição de hoje é altar.
A maioria das pessoas da geração de hoje, se você perguntar o que é o altar, talvez ele correlacione a um espaço da igreja, do templo, né? Onde geralmente ali é o púlpito. Alguns chamam assim, subiu no altar, né? Subiu no púlpito, aí diz assim, subiu no altar. Então, muitas pessoas talvez correlacionem essa palavra altar a esse espaço da igreja. Não está errado, vamos dizer assim que não é uma definição errada. Mas esse altar aqui que a gente está falando era um altar erguido de pedras. Era um altar onde em cima daquelas pedras erguidas iria ser feito um sacrifício. E tudo aquilo ali simbolizava algo que hoje, que nos dias de hoje, reporta a nossa vida. Na hora que era levantado aquelas pedras, era o entendimento daqueles homens que estavam levantando as pedras, que ali ia ser feito um sacrifício, era um reconhecimento que só existe um Deus, e aquele sacrifício seria para ele, aquela adoração seria para aquele Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E a oferta colocada em cima, o sacrifício do animal colocado em cima, simbolizava o seu filho Jesus Cristo, através do seu sacrifício. E quando queimava, que subia aquela fumaça, aquele cheiro daquele gato ali, da carne sendo queimada, representava as nossas orações, o que a gente podia oferecer a Deus. Então, entendemos que o altar ela tem essa importância, né? O contato com Deus, o reconhecimento que sabemos que só existe um Deus, que é único e que é merecedor de toda honra e toda glória e toda adoração, somente a Ele, e que a oferta era aquilo que podemos dar a Deus, que é as nossas orações. É a única coisa que podemos dar ao Senhor. É esse momento tão importante que reservamos do nosso dia, o horário que reservamos ali para poder estar com Deus. Vamos ver dois textos da palavra. O primeiro está em Mateus, capítulo 14, o verso 23, que diz assim: E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Veja, meu irmão, que Jesus nos dá esse exemplo de levantar este altar e oferecer o sacrifício, oferecer as orações. Ele fazia isso não como um ritual, mas como algo que era desenvolvido espontaneamente, fazia parte da vida. Por isso que a oração é uma ação vital para o crente. Quem não ora está com a vida na UTI, em sério risco de morrer. Jesus nos deu o exemplo de sempre sair à parte, é separar um momento, separar uma hora especial, no quarto, ou num ambiente que você achar propício, e ali elevar suas orações a Deus, o seu pensamento, as suas súplicas, as suas necessidades, aquilo que você quer conversar com Deus, e deixar que Ele também fale com você, porque a oração é um diálogo, não é um monólogo, é um diálogo. Você vai falar e Deus vai ouvir, e Ele vai falar e você vai ouvir. Agora, se isso é feito com pressa, na agitação do dia a dia, aí vai ficar muito difícil, irmão. Agora, se você separa o momento com Deus, sai à parte, com certeza, tanto você vai falar, como você também vai ouvir. O outro texto que eu separei aqui está em João 15, o versículo 7, que diz assim. Veja aí o que diz João 15, 7. Vai dizer assim: Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Veja, irmãos, como tudo reporta a Cristo. O sacrifício, a oração,
o exemplo de Cristo, tudo reporta a Ele. Se estivermos nele, tudo que pedirmos ao Pai será feito. Então, esta lição de hoje é muito importante, que a gente entenda essas recomendações de estarmos com o altar prontos, restaurados e vivermos constantemente em oração. Quero encerrar a aula de hoje, meus amados irmãos, lendo um texto bem conhecido nosso, um versículo pequenininho, que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: orai sem cessar. Estamos vendo nesta lição, meus irmãos, que Deus tem tido o cuidado de despertar o seu povo. Primeiro passo, conhecimento da palavra. Segundo, vida de oração. Ore, meu irmão, ore sem cessar. Levante o seu altar. Se ele está ali em ruínas, rachado, restabeleça, restaure. Previna-se de uma morte espiritual futuramente. Não deixe seu altar ficar ali. E faça isso constantemente, todos os dias. Veja o texto. Orai sem cessar. Então essa é a lição de hoje, meus irmãos. A importância de restaurarmos o nosso altar, nossa vida de oração com Deus, o nosso contato diário, porque temos com Deus um relacionamento. E esse relacionamento é de conhecimento da sua palavra e de uma vida de oração. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer a todos os demais irmãos que têm enviado as mensagens para nós. Agradecer a minha família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim permitir. A paz do Senhor para todos.